Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 24 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Estai, pois, vós outros vigilantes, pois o Filho do Homem virá a hora que não pensais. Lucas 12:40. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia: se alguém tem alguma queixa contra você, usa da humildade e procure corrigir o erro. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Graças a Deus. Pensemos em Jesus. Deixemos-nos envolver pela paz, pelo amor, pela bondade do Cristo. E nesse instante, roguemos a Jesus por todos os nossos irmãos que retornaram à pátria celestial. Muitos retornaram por acidentes, pelo suicídio, pela fome, pelas doenças, por assassinatos, pelas guerras. Que o amor do Cristo envolva todos esses irmãos, principalmente aqueles que ainda não aceitaram o processo do desencarne, e mesmo os que já aceitaram, mas continuam entristecidos, com grandes sofrimentos. Olhe também, Jesus, pelos familiares desses irmãos, para que tenham a paz, tenham a harmonia e também sejam resignados diante do desencarne desses irmãos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna, a partir das 8 horas da noite. Então, se você deseja fazer o tratamento espiritual, está passando por dificuldades relacionadas ao seu relacionamento familiar, ao ambiente de trabalho, doenças, enfermidades da alma, tristeza, angústia, depressão, ideações suicidas, no processo dos vícios de drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, da sexolatria, da gula, e outras grandes dificuldades íntimas, que tal fazer o tratamento espiritual? Hoje, a partir das 8 horas da noite, estaremos em nossa casa espírita, que está sediada no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera. Aqueles irmãos que não residem em nossa cidade ou que se encontram acamados e desejam fazer o tratamento espiritual, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Então diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus capítulo 9, versículo 37. Pensamento espírita. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Prevalece-te
dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato de autoridade são instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Despende as possibilidades materiais centralizadas em tuas mãos, criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva na pauta da abnegação com que o pensamento espírita te norteia às atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral, e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Usa a independência digna que o pensamento espírita te dá, por intermédio do dever retamente cumprido, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente, com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Mobiliza a influência de que dispões na sociedade ou na família para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que diante da providência divina, todos somos irmãos com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, igualmente irmãs umas das outras, e que por isso mesmo a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento espiritual, com serviço permanente ao próximo, sem que tenhamos qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Fala e escreve, age e trabalha, quanto possível, pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Comunicação de Emmanuel, publicada no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 86. Meus amigos, nós temos aqui uma comunicação que nos direciona para a nossa mudança, para a nossa reforma íntima. Porque não adianta a gente dizer que é espírita, se a doutrina espírita ainda não circula no nosso ser, né? É importante
que a doutrina espírita circule em nós, seja no nosso ambiente de trabalho, no próprio ambiente espírita, em qualquer ambiente que nós estejamos, ali nós devemos trabalhar com o pensamento espírita. Se houver cargos em que nós ocupamos, nesses cargos, também ali desenvolvermos o pensamento espírita. Não utilizar o cargo para se dar bem, para machucar, magoar pessoas, mas que nestes cargos trabalhar o amor do Cristo, tentar desenvolver o pensamento espírita, que é o pensamento do amor, da fraternidade, do respeito, da harmonia, de buscar com que todos os envolvidos no processo de trabalho sejam trabalhadores dedicados. E é isso que nós devemos construir a cada dia, para que nós, de fato, possamos ser esses trabalhadores do Cristo, como diz o Evangelho de Mateus. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, a gente possa, nesses ambientes em que nós estejamos, ali também ser o trabalhador do Cristo. Porque ser espírita ou ser cristão só na igreja é muito fácil, ou só no tempo espírita é muito fácil. Agora, ser cristão na rua, ser cristão no ambiente de trabalho, e aí exige que a gente realmente esteja deixando o evangelho do Cristo circular pelas nossas veias, pelos nossos músculos, pelos nossos nervos, que o evangelho de Jesus esteja em nossos pensamentos e em nossos corações. E é uma conquista que cada um de nós deve fazer a cada dia. É um esforço que precisamos fazer para que, de fato, o Evangelho do Cristo possa estar em nós, em todos os ambientes. Porque às vezes a gente fala bonito no templo espírita ou dentro da igreja, discursa maravilhosamente, mas quando a gente está lá convivendo com as pessoas, que é o momento em de sermos ali testados daquilo que a gente falou lá no centro espírita ou no templo religioso, aí a gente falha, né? E é nesses momentos que as pessoas que têm dúvidas, que têm várias questões, e vão começar a fazer ligação. Olha, o José lá na casa espírita fala assim, mas aqui no trabalho ele desfaz tudo que ele fala. E aí o que acontece? Nós já não somos mais pontos de ligação, porque somos falíveis, é claro. Nós não podemos seguir uma doutrina por causa do pastor A, por causa do padre A, ou por causa do palestrante espírita ou médium espírita. Porque esses irmãos são todos falíveis, né? Nós todos somos falíveis. Nós devemos seguir a doutrina por causa do Cristo, que nunca é falível, né? Então, meus amigos, vamos buscar a cada dia, desenvolvendo com destreza o nosso trabalho, mas sempre ligando com o Evangelho de Jesus. E aí a gente continua fazendo bem. Vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós agradecemos os ensinos desta manhã, que consigamos, Jesus, deixar o teu Evangelho circular em nós e que em todos os ambientes em que estivermos, ali possamos ser teus representantes, possamos ali viver aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz
e que Deus nos abençoe a todos.